ouvir a mensagem, vir o louvor e não participar de nada. Aí a gente vem, na verdade, só descansar, sentar na cadeira, né? Se não alimentar com a mensagem, se não louvar a Deus, aproveitar esse tempo. Então nós estamos aqui para louvar, adorar o Senhor e nos alimentar com a sua palavra. E assim que é, quando a gente se alimenta da palavra, a gente fica sempre lembrando dela, né? Fica sempre lembrando. Muitas das vezes você já ouviu várias vezes essa mensagem, aquele texto, mas sempre que você presta atenção, que você recebe a palavra, mesmo sendo o mesmo texto, tem sempre algo novo para lhe alimentar, porque a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Quanto mais se tira, mais se tem. Não é assim? Então nesta noite eu quero trazer aos irmãos a mensagem aqui que está no livro de Neemias. No livro de Neemias. Domingo passado, quando nós trouxemos a mensagem sobre Esther, falando sobre Mardoqueu, Mordecai, a gente também está tratando de um tema muito importante no nosso meio, muito importante nas nossas vidas. E aí, quando a gente fala em vidas, a gente fala material e espiritual, que foi o planejamento. Aquela história aconteceu e terminou bem, primeiro por causa do Deus, do povo hebreu, do povo judeu, mas segundo por causa de Mordecai, que foi alguém que planejou, né? Alguém que planejou para quando chegasse um momento como aquele, estivesse ali no livramento. E aí ele foi planejando a vida da Esther, que ele criava, para estar ali diante do rei. E tudo foi conforme o planejamento dele e conforme a vontade de Deus. Hoje nós vamos ver a história de um outro indivíduo, de um outro sujeito, de outra pessoa que planejou muito bem. É justamente aqui a história de Neemias. Nós lemos aí o capítulo 2 de Neemias, que fala sobre a aflição que ele teve de uma notícia. E quando a gente lê o capítulo 1, a gente vê que Neemias tem as informações de como está a terra de Jerusalém, como está a cidade de Jerusalém. Só para a gente se situar aqui dentro da mensagem, domingo passado nós vimos que, quando falamos de Esther, o cativeiro já havia acabado. Jerusalém, ela foi tomada pela Babilônia, por Nabucodonosor, e naquela época havia em Jerusalém o profeta Jeremias. Quando Jeremias, ele profetiza o cativeiro, ele também profetiza sobre o tempo que o povo iria passar naquele cativeiro. O povo de Judá, o povo de Jerusalém, que seriam 70 anos. A gente lembra que Daniel foi levado nesse cativeiro, juntamente com a Misael, Azarias, né, que depois foram chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados nesse cativeiro pela Babilônia. E eles foram passar esse tempo todo lá. Daniel, lendo o texto de Jeremias, ele sabia que seriam 70 anos, mas já estava de idade. Quando se aproxima dos 70 anos, a gente viu que teve aquela profecia lá, Mene, Tekel, Parsim, naquela festa, naquela noitada que o rei estava dando, né? O filho de Nabucodonosor estava dando. E aí, o que acontece? O rei é tomado pelos medos e persas. Naquela época, o rei, o grande imperador, era Ciro. Então ele toma o reino, o império de Babilônico, o império da Babilônia cai naquela noite. Ele toma ali os medos e persas, passam a tomar. E o rei Ciro, ele era uma pessoa, apesar de, claro, conquistador, não é, de reis, porque o império dele só crescia, mas ele era alguém que tinha um coração um pouco diferente. Quando ele conquistava uma nação, ele não
obrigava que aquela nação servisse ao seu Deus, que aquela nação professasse a sua religião, a religião dele. Não, ele tomava aquela nação, mas ele deixava cada um servindo lá ao Deus que era antes. Então, por isso, os judeus tiveram liberdade, de certa forma, de continuar servindo a seu Deus. E aí vai Esther, aí vai Mordecai. Quando termina o cativeiro na Babilônia, após 70 anos, são liberados. Então o povo fica ali: nós vamos voltar para a nossa terra, nós vamos voltar para Jerusalém. E aí tem aquela primeira, vamos dizer assim, caravana. Aquela primeira caravana comandada por Zorobabel volta para Jerusalém. Não voltou todo mundo, porque às vezes a gente pensa que foi liberado e tudo que é judeu pegou. Não. Por quê? Porque tinha gente que já estava estabelecida na Babilônia, que tinha o seu comércio, que tinha a sua fazenda, que era funcionário do rei. Essas pessoas acharam melhor ficar lá, até porque você pensa, uma cidade abandonada há 70 anos. A gente deixa uma casa alguns meses fechada, depois chega lá ver como é que está. Imagine uma cidade durante 70 anos abandonada, sem um governo, sem um povo próprio, cada um entra lá, faz o que quer. Sem falar que quando a Babilônia invadiu Jerusalém, eles não simplesmente se limitaram a pegar o povo e levar como escravo. Não, eles mataram quem tinha que matar, eles mataram o rei, mataram a família do rei, pegaram lá alguns, né? Tocaram fogo na cidade, quebraram os portões, tocaram fogo nos portões, derrubaram o templo, todos os palácios eles derrubaram. Então fizeram, né? Acabaram com tudo. Aí você imagina você voltar para uma cidade depois de 70 anos que você deixou daquele jeito, como é que está? Então muitos não voltaram. Muitos decidiram assim: nós vamos ficar por aqui mesmo, deixa o negócio lá melhorar, né? Deixa a coisa lá andar um pouquinho, aí quem sabe a gente volta. E assim muitos judeus ficaram. Então a primeira caravana foi Zorobabel, que foi para lá com alguns, pegaram a cidade daquele jeito, não conseguiram fazer nada. A tomada de Jerusalém, a invasão babilônica em Jerusalém se deu por volta de 585 a.C. 70 anos depois, 586, 585. 70 anos depois, em 516, o cativeiro é acabado, eles são livres, e aí vai essa primeira caravana com os Zorobabel. Anos depois, vai a segunda caravana, desta feita com Esdras, né? Esdras, por volta de 456, ó, quanto tempo já tinha passado? De 516 para 456, naquela época o ano era caindo. Então, a gente já tem uma ideia de quanto tempo se passou para ir a segunda caravana. Esdras chega lá com boa vontade, homem de Deus. Ele era voltado para tabelionato. Esdras é um dos primeiros tabeliões que se tem história, né? Está na Bíblia. Então ele tenta reconstruir os muros, ele tenta ajeitar a cidade, mas aí chegam os invejosos. Quem eram os invejosos? Os samaritanos. Porque durante aquele tempo que a cidade fica abandonada, durante aquele tempo que a cidade fica largada, outros povos do reino do norte foram chegando próximo, foram invadindo, foram ficando ali na periferia, e aquele povo era quem? Os samaritanos, do reino de Samaria, né? Só que quando Esdras chega para reconstruir o templo, para reconstruir o muro, aquele povo que estava lá, os samaritanos, começaram a querer melar o negócio. Primeiro eles disseram assim: ó, nós vamos te ajudar, nós vamos juntar, é um povo só, então vamos fazer. Só que Esdras, quando analisa o povo samaritano, que era amigo dos amonistas, que eram os filhos, né? Aquele filho do pecado de Ló, filho de Amon, que era amigo dos edonitas, que eram filhos de Esaú, e todo esse povo era contra os filhos de Jacó.
dizer que são amigos. Aí Esdras viu que aquele povo era diferente, viu que aquele povo tinha assumido uma cultura politeísta, adorava vários deuses, tinha outros costumes. Esdras diz assim: a gente não pode se misturar com ele. Por quê? O cativeiro de Israel foi uma disciplina que Deus deu ao povo judeu. O povo estava começando a mesclar outros deuses dentro de Jerusalém, e aí Deus se revolta, evidentemente, se ira e permite aquele cativeiro de 70 anos. E naquele cativeiro, o que acontece? O povo entende que não se pode misturar vários deuses, que não se pode adorar vários deuses. A gente viu o exemplo de Daniel, foi naquele cativeiro. A gente viu o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego diante da estátua de Nabucodonosor, que não se prostraram, você lembra? Foram lançados na fornalha ardente e nada aconteceu. Por quê? Porque ali o povo já estava sabendo que não podia adorar outros deuses, só um Deus, só um Senhor, o Deus de Israel. Então agora Esdras volta. Quando Esdras volta, acha aquele povo lá em 456, e aí o povo quer misturar e ela diz não. Quando Esdras diz não, os samaritanos diz assim: então, já que ele não quer misturar com a gente, vamos melar esse negócio. Aí mandaram umas cartas para o rei e disseram assim: ó, eles estão armando um plano, eles estão armando uma cilada, eles estão querendo construir esse muro para se isolar, eles estão querendo construir esse muro para se fortalecer, rei. E depois que eles se fortalecerem, eles não querem mais saber de ti não, eles vão formar uma nação isolada e depois ainda vai te derrubar aí. O rei estava distante, não sabia da verdade, disse assim. Aí ele disse: então rei, manda parar esse negócio. É igual o STF aqui no Brasil, né? Manda parar esse negócio. Aí o rei vai lá e bota um edito para o muro. Aí pronto, não puderam continuar o muro. E aí cada um foi cuidar da sua propriedade, cada um foi cuidar daquilo que fazia. O muro ficou lá desprezado, o tempo ficou desprezado. 12 anos depois, a história de Neemias acontece. Em 444 mais ou menos, acontece a história de Neemias. Neemias, ele era filho de judeu, ele era descendente. Com certeza ele não nasceu em Jerusalém, porque pelo tempo não daria. Então ele nasceu já ali pós-cativeiro. Era alguém que era um bom funcionário, era alguém que tinha uma boa influência, era alguém que tinha um bom conhecimento, era alguém que tinha uma boa conduta. Então, como ele tinha uma boa conduta, como ele era um bom funcionário, como ele tinha uma boa influência, ele foi para onde? Lá no palácio. Ele era um funcionário do rei, de extrema confiança. Por quê? Porque ele era um copeiro. O que fazia o copeiro naquela época? O rei chegava o vinho na sua mesa, o copeiro estava do lado. Aí o rei: esse vinho é. O copeiro chegava: pode tomar, rei, está sem veneno. Aí o rei tomava. Se tivesse de matar, matava o copeiro. Então você vê a extrema confiança que era o copeiro para o rei. É como se fosse um segurança com um presidente, né? O cara que está lá pronto para tomar uma bala para que não deixar matar o presidente. Essa era a função. Então você já dá para perceber que Neemias era um bom funcionário, que Neemias era um funcionário ali talvez de primeiro escalão, de extrema confiança, portanto bem empregado. Mas quando a gente vê aqui no capítulo 1, a gente começa a aprender algumas lições com Neemias. Primeira lição, a lição da empatia. Todo mundo sabe o que é empatia, não sabe? Você se colocar no lugar do outro. Muitas das vezes isso falta em nossas vidas, muitas das vezes isso falta em nosso meio, muitas das vezes isso falta em nossa casa, muitas das vezes isso falta em nossa igreja. Então a gente precisa aprender com Neemias. Por quê?
Quando Neemias conversa com o pessoal que estava também, os judeus, imagina, eles tinham um dia lá para se reunir na sinagoga e tal, e aí lembrar, cantar aquele salmo. Aí Neemias vai e pergunta assim: vem cá, e lá, como é que está lá em Jerusalém? Como é que está a cidade lá que nossos pais nasceram? Aí a pessoa vai e diz assim: está nada bem não, o negócio lá está feio, Neemias. Até hoje, mais de 100 anos, não construíram os portões que foram derrubados, não construíram os templos que foram derrubados, a cidade continua arrasada. Hoje entra qualquer um, hoje se adora qualquer Deus, hoje ninguém tem governo, ninguém tem disciplina, o negócio está jogado, Neemias, não tem jeito para aquela cidade. Oh, quanto tempo a gente passou ali tão bom, servindo a Deus dando milagre, dando vitória, e agora parece que está tudo jogado, não tem mais jeito. Aí Neemias, quando escuta isso, querido, ele podia fazer o quê? Como muitas fazem: que pena, né? Felizmente, o que eu vou fazer? Que pena, estou a 1.500 quilômetros de lá, o que eu vou fazer? Quem sabe um dia Deus... Não, querido, Neemias fez diferente. Porque eu costumo dizer aqui para os irmãos que Deus privilegia quem tem atitude. Às vezes a gente pensa que resolve só com oração. Não, eu vou orar. Não, eu estou orando. Olha, eu vou orar. Queridos, quem ora, Deus escuta. Mas quem ora e tem atitude, Deus escuta e abre a mão. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Neemias, naquele momento, ele chorou. A primeira atitude de Neemias foi lamentar, chorar, imaginando o que os pais tinham contado, o que os seus ancestrais tinham contado sobre aquele Deus e agora sobre aquela cidade que estava daquele jeito. Isso, queridos, falta em nosso meio, muitas das vezes, a gente lamentar por aqueles que não podem ter o que nós temos. A gente lamentar por aqueles que muitas das vezes querem servir a Deus e não podem, querem louvar a Deus e não podem. Dias atrás eu estava vendo aí, lendo uma situação sobre a China, presidente chinês, o Partido Comunista Chinês, prendendo pastores, fechando igrejas. E aí eu postei num grupo que tem muita gente comentando o dia todo, muitas coisas, não é daqui da igreja não, muitas coisas comentando lá, e comenta isso, e comenta aquilo, e eu postei no grupo e eu botei assim: vamos orar pelos irmãos da China. Vocês acreditam que terminou, não apareceu nem ninguém para fazer aquele negócio assim? Ninguém comentou nada. Se botar alguma outra coisa, eles comentam rapidinho, e é só crente. Ninguém lamentou, irmão Reginaldo, ninguém disse nada. Por quê? Porque falta em nós essa empatia. Hoje a gente está aqui reunido num culto, graças a Deus, maravilhoso, louvando, cantando, agradecendo, adorando o Senhor, mas tem gente lá do outro lado querendo fazer isso e não pode. Porque se botar o pé na rua com uma Bíblia debaixo do braço, vai preso. Se for chamado de cristão, muitas das vezes a própria família, se for muçulmana, entrega para morrer. E a gente nem ora por eles, a gente nem lamenta por eles. Você não precisa responder, mas quantas vezes você já orou por um missionário? Quantas vezes você se prostrou para pedir a graça de Deus por alguém que está nas missões, pelas igrejas clandestinas que existem lá nos subsolos chineses, pela igreja de Angola que está sendo lá devastada pelo governo, Coreia do Norte, Paquistão, a chamada janela 10 por 40 que prende, que mata.
pastores, missionários, porque não se pode ouvir nada de Cristo. Nós precisamos ter a empatia de Neemias, nós precisamos ter essa mesma tristeza que Neemias teve, de lamentar quando soube que a 1.500 quilômetros de onde ele estava, o povo estava oprimido, que não tinha nada, que estava tudo arrasado. Nós precisamos ter a empatia de Neemias, querido. Quando teve a explosão aí mês passado lá no Líbano, e eu estava ouvindo uma entrevista na CNN de uma senhora que era libanesa, mas tem família no Brasil, então ela falava bem o português. E a repórter da CNN estava entrevistando ela, dizendo: como é que está aí? E ela contando a situação. Mas e aí? Depois que sossegar essa explosão, o que você vai fazer? Ela disse: eu vou sair daqui. Eu não tenho mais como ficar aqui. E a repórter perguntou: por quê? Você não é libanesa? Ela disse: eu sou, mas eu sou cristão. E aqui no Líbano, a gente vive uma segregação disfarçada. Se nós somos cristãos, a gente não tem direito aos cargos do governo, a gente não tem direito aos empregos do governo, a gente não tem direito aos hospitais do governo, porque tudo é separado para os muçulmanos. Os cristãos não têm direito a nada. E diz que é democracia. E é por esse povo, querido, que a gente precisa ter essa empatia de Neemias. Neemias, ele estava no bem bom, ele estava bem empregado, ele estava bem estabilizado, ele trabalhava no melhor local do Império Medo-Persa, o império maior do mundo, com mais de 127 províncias, da Índia, né, como nós vimos no domingo passado na história de Esther, os maiores impérios do mundo. Então ele estava muito bem. Mas mesmo naquela posição que ele estava, naquela situação que ele estava, ele não aguentou quando ele soube como estava Jerusalém. A primeira lição que ele nos deixa: a empatia, de sentir o sofrimento daqueles que estão sofrendo, de lamentar por aqueles que estão chorando, de sentir a necessidade daqueles que não têm o que nós temos. Nós precisamos ser assim, porque quando assim somos, nós oramos, nós jejuamos para que Deus abençoe alguém, querido. Tenha certeza de que aquela bênção ela volta para a tua vida. Ela volta para a tua vida. E agora Neemias faz assim: chora, lamenta, chora alguns dias, mas aí cessa o choro, porque também a gente não pode só chorar. A gente está diante de um problema, diante de uma dificuldade para resolver, a gente não pode só ficar chorando, porque o problema está lá. Uma hora a gente tem que parar de chorar, a gente tem que começar a pensar, tem que começar a planejar: como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou sair desse problema, como é que eu vou ajudar fulano, qual a solução que eu vou levar lá. E assim Neemias fez. Ele foi orar, e ele foi jejuar e pedir graça a Deus, sabedoria a Deus, para ver como é que ele ia fazer aquela situação. Quando a gente chega no capítulo 2, ele está mais uma vez diante do rei Artaxerxes. Uma vez quando vim diante dele, eu tomei para oferecer e o dei. Ora, eu nunca estivera tão triste diante dele. O rei, ele era tão íntimo de Neemias que ele até conhecia o semblante dele. E aí o rei fala assim: ué, o que está acontecendo, rapaz? Por que está triste o teu rosto? Se tu nem estás doente, tem que ser tristeza no teu coração, então. Aí Neemias fala: temi sobremaneira. E lhe respondi: viva, ó rei, para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo povo? Segunda lição que Neemias nos mostra: aproveitar a oportunidade que se abre para a gente abençoar, ou ser abençoado, ou abençoar alguém. A oportunidade ela está sempre passando. Nós é que muitas das vezes perdemos. Nós é que não sabemos abrir a mão, o coração, a boca na hora certa para pegar aquela oportunidade. Repara que
O rei, 10, 12 anos antes, a gente vê aquela tramóia lá do pessoal de Samaria e mandou para esse mesmo rei, que o povo de Jerusalém estava tramando contra ele e tal, isso que outro que Esdras estava fazendo lá para não continuar o muro. Aí imagina você, se Neemias chega assim, não, é o povo de Jerusalém. Aí o rei diz assim, Jerusalém? Ih, é aquele povo lá que estavam tramando e estavam querendo. Aí ele usa de estratégia, ele diz assim, a cidade do sepulcro dos meus pais. Porque a isso o rei já entendeu diferente, já tocou o coração dele. Realmente sepulcro dos nossos pais é um lugar que tem que ser honrado, tem que ser respeitado, porque a gente tem todo um cuidado, isso, aquilo, outro, né? Então ele usa de estratégia e não perde a oportunidade, porque ele podia dizer, não tem nada, meu senhor, não tem nada, rei, deixa que é um problema meu e tal. Não, ele abriu logo o jogo com o rei. Como é que eu posso? Eu queria estar alegre, mas não tem como. A cidade lá onde está o sepulcro do meu pai está arrasada. E aí ele continua. 3, 4. Disse-me o rei, querido, versículo 4 talvez é o mais importante desse capítulo todinho. Disse-me o rei, que me pedes agora? Aí ele fala aqui, então orei ao Deus dos céus. Na hora que ele conta, que ele pega a oportunidade de dizer o problema dele para o rei, na mesma hora o rei diz assim, o que é que tu queres então? Querido, um rei dizendo isso para você, né? Você com um problema desse tamanho, rei, então o que é que tu queres? O que é que tu queres me pedir? Ele está dando a oportunidade de resolver o teu problema. Você sabe qual é o problema de muita gente? É que ele não sabe nem como resolver o problema dele. Eu estou com um problema desse tamanho, e aí como é que tu vai resolver? Eu não sei. Eu estou com uma dificuldade desse tamanho, como é que tu vai resolver? Eu não sei. Ele não sabe nem o que ele pede para Deus, né? Não sabe nem o que ele pede para Deus. A gente tem que saber como sair daquele problema, mesmo a gente não podendo, mas na hora que tiver a oportunidade, a gente sabe exatamente o que fazer. E aí ele recebe na mesma hora aquela oportunidade. Então, Neemias, o que é que tu me pedes? Outros falaram, o que eu posso fazer por ti? Agora. Se lembra que ele tinha orado e jejuado, mas agora ele estava agindo. Não bastava só oração e jejum, tinha que ter atitude. E Neemias estava agindo. E aí ele fala aqui, então orei ao Deus dos céus. Essa oração, querido, é imediata. Você se lembra dos dons espirituais? E lá entre os dons espirituais tem um que é a palavra de sabedoria, não tem? É aquele conhecimento que vem do alto de imediato. Palavra de sabedoria não é aquilo que a gente estuda para pregar depois, não. Palavra de sabedoria, o dom é aquilo que vem na mesma hora e você lança uma resposta que você não tinha nem pensado. Esse é o dom da palavra de sabedoria. A gente consegue isso orando, estando nas mãos de Deus, né? Eu lembro aqui de um pastor que estava numa situação, foi pregar o pastor, esqueci agora o nome, foi pregar lá numa das maiores universidades norte-americanas, em Harvard. E aí, quando ele foi pregar sobre o cristianismo, os alunos ficaram todos lá no auditório ouvindo, só gênio, né? Ouvindo ele falando de Jesus, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é bom. Quando ele terminou de pregar, de falar, ele estava fazendo uma exposição do cristianismo, né? O pastor Bernard Johnson, lembrei agora, ele estava fazendo uma exposição do cristianismo. Então, quando ele terminou de pregar, aí é aberto pergunta para os alunos. Aí disse, agora é a hora de vocês perguntarem. Quem quer perguntar alguma coisa? Aí lá atrás um cidadão levantou a mão. Enquanto
a pessoa do auditório do auxiliar estava levando o microfone para o cidadão perguntar, o reitor encostou aqui do lado do pastor assim: se prepare, que aí vem fogo. Esse rapaz é o melhor jeito que nós temos aqui na universidade. E vai em rata, né? É o maior, é o que se sai melhor, o mais sábio daqui da universidade. Então se prepare, que aí vem, como quem diz assim, vem chumbo grosso. E o pastor Bernardo Jones continuou aqui. Aí o rapaz perguntou de lá. Primeiramente ele elogiou a exposição, elogiou o pastor pela exposição, pela sabedoria, pelo conhecimento. E depois ele perguntou assim: mas eu tenho uma dúvida. Se esse Jesus que você falou aí, ele é o Filho de Deus, ele atende no céu e na terra, ele é maravilhoso, ele é amor, ele é isso, ele é aquilo outro, por que quando ele morreu, ele não teve sequer um sepulcro, um dinheiro para comprar um sepulcro, que foi preciso José de Arimateia emprestar um sepulcro para ele ficar? Aí o pastor Bernardo Jones, naquela mesma hora, ele orou, né? É essa oração aqui. Ele orou e o negócio desceu rapidinho aqui. A resposta desceu rapidinho. Ele disse assim: eu já admiro a sua questão, e eu queria muito que alguém perguntasse isso mesmo. Com certeza você, para estudar numa universidade dessa, você deve ter uma boa condição financeira, não é isso? Seus pais devem ter uma boa condição financeira, não é isso? Mas vocês também têm férias, né? Quando você tirar férias, você deve viajar, você deve ir para a Europa, deve ir para outro lugar, né? Rapaz, só confirmando com a cabeça lá. E quando você vai para a Europa durante as férias, você compra um apartamento para ficar lá? Aí não. Quando você vai para outro lugar, você compra uma casa para ficar lá? Aí o rapaz: não. Ele disse: pois é. Jesus não precisava comprar um sepulcro para passar um fim de semana. Né? Pronto, acabou. Palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é um dom do Espírito Santo que Deus dá àquele que pede e busca. Então, aqui no versículo 4, ele diz assim: então orei ao Deus do céu. Mas essa oração, ele não foi para casa orar. Ele não disse assim: ei, à noite eu te digo essa resposta, ou amanhã eu te digo, ou deixa eu perguntar aqui. Não, aquela oração foi rapidinho. E agora, Senhor? A oportunidade abriu, a porta está aberta. O que é que eu digo aqui? Pá, aí vem a resposta também. Aí versículo 5 ele diz: e disse ao rei: se é do teu agrado, se o teu servo achar mercê a tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Aí ele vai dando todo o plano. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, que marquei certo prazo. Engraçado que tem um pastor que prega nesse ponto aqui. Ele diz assim: eu não sei por que é que fala que a rainha está do lado do rei, né? Ele fala na mensagem dele: só tem um motivo para eu achar por que ela está aqui. É porque na hora que Neemias pediu, aí o rei, antes de dizer sim, olhou para ela assim, aí ela fez assim. Aí ele: claro! Pode dizer que ele que mandava, né? Então, aí ele já estava com tudo planejado. Imagine se ele não tivesse. Como é que ele ia aproveitar aquela oportunidade? Ele dizia: não, eu só estou querendo um dia de folga para ir lá. Mas se ele fosse lá de mão abanando, o que ele ia fazer lá? O que adiantava a presença dele lá? Nada. Para nós imaginar. Qual é o problema que ele ia resolver só passando uma semana lá? Nada. Então ele já estava com tudo planejado. E aí já foi dizendo para o rei: se o rei de Paraíso teve carta para os governadores da lei Eufrates para que me permitam passar e entrar em Judá. A província era muito grande, o império era muito grande, 127 províncias. Quantas províncias ele teria? Quantos estados ele teria que passar? Então o governador podia não deixar ele passar. E aí ele disse ao rei: me libera logo, ou seja, me dá aí o visto para eu passar em tudo que é estado, sem que ninguém me trave. Já foi pensando nisso. E ainda 7. E ainda disse ao rei: oi,
como também carta para Asaf, guarda das matas do rei. Asaf era o ministro do meio ambiente, era o cara que controlava a floresta, que controlava a madeira, só saía dali o que ele permitia. Se alguém tirasse mais, era preso. Então ele falou, dizendo: Asaf, ministro do meio ambiente, fala logo com ele aí, me dá um ofício para eu apresentar para ele, porque eu vou querer madeira para construir um portão, eu vou querer madeira para construir um templo, eu vou querer madeira para construir algumas coisas na cidade, eu vou querer madeira para construir a casa que eu vou ficar durante esse dia. Ele já estava com tudo planejado. 9. Então fui aos governadores além de Eufrates e entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. E ele não foi só. Quem é que não ia respeitar o oficial do rei? Quem é que não ia respeitar o cavaleiro do rei? Então ele foi, além de ir com tudo pronto para gastar lá, para levantar a sua cidade, ele ainda foi bem acompanhado. Ele ainda foi com os oficiais, ou seja, onde ele passava, o pessoal honrava, né? O pessoal abria passagem, ninguém criava nenhum obstáculo para ele. E aí, querido, o problema é que quando ele chega lá, ficou sabendo, versículo 10, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o cego amonita. É muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então a terceira lição que ele nos deixa é essa: eu quero resolver o meu problema, eu quero resolver a minha dificuldade, eu quero ajudar alguém. Então eu começo a pensar o que eu posso fazer para ajudar alguém, o que eu posso fazer para resolver esse problema, o que eu posso fazer para resolver a minha dificuldade, porque na hora que Deus me deu a oportunidade, na hora que Deus me abrir a porta, eu sei exatamente o que pedir para Ele. Imagina se Jesus dissesse para Bartimeu: o que queres que eu te faça? E Bartimeu dissesse assim: e agora? Né? Era a última vez que Jesus estava passando ali. Ele nunca mais ia voltar em Jericó. Se Bartimeu não sabe o que pedir, ia acabar morrendo cego. Mas quando Jesus disse: que queres que eu te faça? Ele podia dizer o quê? Eu fico aqui na calçada, eu quero uma casa, nem que seja da minha casa, minha vida, ou eu quero aquilo. Não, ele foi direto no objetivo: que eu torne a ver. Né? Naquele mesmo momento, Jesus diz: bem, a tua fé te salvou. Era alguém que sabia exatamente o que queria. Então, para a gente resolver a situação, a gente tem que ter este foco, saber exatamente o que nós queremos. Quando ele foi levado pelos guardas do rei, ele sabia exatamente o que queria. Quarta lição: sempre que eu quero fazer alguma coisa para Deus ou para alguém, vai vir um obstáculo, vai vir barreiras. E aqui no versículo 10, no versículo 11, a gente vê duas pessoas, Sambalate e Tobias. Sambalate, ele era governador de Samaria, governador dos samaritanos, aquele povo que nunca queria o bem do povo de Deus, tanto que era obrigado, né? Então, quando Sambalate sabe disso, ele começa a querer atrapalhar, assim como eles haviam atrapalhado Esdras 12 anos atrás, ele queria atrapalhar também a Neemias. E o outro, Tobias, era amonita. Amonita é filho de Amon. Amon são aqueles filhos amaldiçoados de Ló, né? Que teve um incesto com a sua filha. Então eles eram amaldiçoados. Era um povo que não queria nem ouvir falar do povo de Deus. Então você imagina o tipo de pessoa que estava contra Neemias. Mas aí Neemias não dá atenção. Versículo 11: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite, muito importante, me levantei, uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para o lado, e aí termina o versículo 11. O que ele nos ensina aqui? Que muitas das vezes, para a gente
vencer uma dificuldade para a gente resolver um problema tem que ser calado. Eu estou querendo fazer isso daqui em 2021. Aí se o cara não gosta de você, já vai tramando, não vai dar certo não. Esse negócio aí não vai dar certo não, né? Não sei o que, eu estou querendo ajeitar minha... Aí o outro já começa a barrar. Não, eu vou comprar um carro, aí o outro já começa, aí começa a vir aquele negócio, né? Aí manda ele assim, não, eu estou querendo, ano que vem tá a promoção da carreira tal para a carreira tal. Aí as outras começam a meter o pé, não vai não. Então, muitas das vezes, as conquistas elas vêm de silêncio. É só você no seu quarto de Deus. É só você dizer, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, e vou fazer isso, vai na minha frente, me dá força, me dá sabedoria. É só você ir. Muitas das vezes não precisa sair do teu quarto, não. Não precisa sair do teu momento com Deus. Não precisa sair da tua intimidade com Deus. Porque Ele vai te dar força, tu vai conseguir. E aqueles que estão lutando contra, e como é que conseguiu? E como é que chegou lá? E como é que... Né? Já foi, querido. Não tem mais jeito. A bênção já chegou. É porque era só você e Deus. Né? Davi não contou o plano dele para ninguém. Todo mundo pensava assim, como é que esse garoto vai bater esse gigante? O que ele vai fazer para bater esse gigante? Que arma que ele tem escondida para bater esse gigante? Será que ele vai correr e matar o gigante cansado? Todo mundo imagina, também não contou para ninguém, não, nem para Saul. Mas ele foi lá, só ele e Deus. Juntou as pedrinhas, botou na funda e disse aqui, pronto. Agora eu com ele comigo e os gigantes, né? Que se preparem. E na hora ele só tinha essa arma. E com essa arma ele venceu os gigantes. Então, Neemias nos ensina. Foi de noite, foi quando ninguém esperava. Ele saiu, foi dar um giro pela cidade para ver o que precisava ser reerguido. Como é que ele ia fazer? Qual estratégia ele ia usar? Como seria aquele planejamento? Quem ele devia convidar? E assim ele foi fazendo no silêncio. E Deus foi operando na vida dele. No versículo 12 ele diz que passou a porta, a fonte, não conseguiu. No versículo 13 ele subiu pelo ribeiro, olhou os muros, viu o que ele tinha que fazer lá. No versículo 16 ele diz que nem os magistrados sabiam o que ele iria fazer. Ele não contou para ninguém. Por quê? Porque anos atrás, quando Esdras chegou lá e contou, os outros começaram a botar dificuldade, começaram a botar barreira, até que pegaram o edito do rei e pediram que Esdras fizesse alguma coisa. Então agora ele já foi com essa lição de Esdras. Vai ser só comigo quem quer me ajudar em Deus. E aí, querido, aí vai versículo 18, 17. Ele conta a miséria para o povo já estava vendo. Ele fala que veio, no versículo 18, ele fala que Deus esteve com ele, e aí fala da influência do rei. No versículo 19, ele fala para desses homens, que queriam atrapalhar, mas no versículo 20 ele diz, então lhe respondi, Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos, reedificaremos, vós todavia não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ele descarta logo o samaritano, descarta logo o Sanbalat. Diz por quê, querido? Quem não sonha o teu sonho, não pode ajudar para que esse seu sonho se concretize. E quem não sonha tem inveja de quem sonha, porque não tem coragem de sonhar. E se tu tem um sonho, entrega na mão de Deus. Busca esse sonho como nunca. Busque em oração, busque em jejum, busque na palavra e em atitude. Aquele que não quer sonhar contigo, despreze, deixe de lado. Não deixe que atrapalhe a tua vitória. Não deixe que atrapalhe o que tu estás buscando. Foi o que Neemias disse para Sanbalat: tu não tem parte aqui. Tu não faz parte desse povo. Tu não serve ao nosso Deus. Então tu não pode dar.